Começando já, agradeço demais a presença de vocês dois, Adriana, Marcelo. São amigos, também Isso, são parceiros, amigos, parceiros. Tudo E vamos conectado. bater um papo sobre como sistemas familiares influenciam a nossa comunicação, como é que a gente interliga esses dois assuntos. E, para começar, a minha pergunta é: o que são sistemas familiares? pois é uma alegria estar aqui, Diogo, uma pessoa tão querida nossa, né? Estamos vendo aqui também muita gente conhecida entrando por aí. É uma alegria também estar aqui junto com vocês para esse bate-papo. A gente espera que possa esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas que cada um tenha sobre essas questões sistêmicas, né? É, Com certeza. a gente gosta de dizer assim, Diogo, quando a gente fala em sistêmico, né? É importante Uhum. fazer um pouco a nossa pré-concepção do que é sistêmico, o que é sistema, né? Tudo isso para que a gente não fique com uma ideia pré-concebida e que não possa depois caber mais nada, né? A gente costuma dizer que primeiro a gente esvazia, para depois a gente fazer entrar um conceito novo. E essa é a proposta, né? Então, quando a gente fala em sistêmico, a gente está falando sobre algumas leis que existem na humanidade da qual a gente faz parte, tá? E quando a gente está dizendo sistêmico, a gente está falando de algo muito maior, que engloba muito mais do que só eu mesma. Eu pertenço a um sistema, você pertence a um sistema, vocês todos que estão aqui conosco hoje, vocês pertencem a vários sistemas. Não só o sistema que você nasceu, mas o sistema que você frequenta na sua faculdade, o sistema organizacional onde você trabalha, né? E todos os demais sistemas, sistema social de amigos e por aí vai. Então, o sistêmico nesse entendimento é fazer parte de um grupo, certo? E para que a gente faça Perfeito. parte de um grupo, existem algumas regrinhas básicas, né? Que normalmente a gente procura, de alguma forma, alcançar para poder pertencer. Hoje não, né? Sempre o que o ser humano mais quer é pertencer. Então, eu tenho que pertencer, faz parte pertencer. Se eu não pertencer, fica sem sentido. Então, desde o Fantástico. do homem das cavernas lá, né, das savanas e tal, ele já fazia força para pertencer. E para Uhum. entra a comunicação, né? Tudo a ver, porque quando a gente fala, Marcelo, quando a gente fala, Adriana, sobre comunicação no Verbalize, nós sabemos que um dos primeiros passos nossos de ter medo de falar em público é porque a nossa busca é a aceitação social. Ou Exatamente. Isso. seja, quando eu estou exposto ou exposta, a minha primeira barreira é: será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser aceita? Uhum. E tem tudo a ver com pertencimento. É interessante, Diogo, a gente falar nesse sentido, será que eu vou ser aceito? Porque isso começa muito antes da gente entrar nos outros sistemas que a gente faz parte. Porque a gente tem Legal. uma conexão direta e inegável com o nosso sistema de origem, o sistema de onde a gente veio. E da onde a gente veio mesmo? A gente veio do nosso sistema familiar, né? Yeah. Então, vindo do nosso sistema familiar, a gente precisa lembrar que nesse sistema onde a gente foi gerado, onde a gente cresceu Uhum. e absorveu, nesse sistema já traz algumas leis implícitas ou mesmo explícitas, algumas regras, Uhum. essas que precisam ser seguidas para que eu possa me sentir pertencendo. E isso Ou seja, não é definido por nós, é definido por aqueles que vieram antes, ou seja, os nossos pais. Que receberam. se eu tenho algum desequilíbrio familiar, dúvida, se eu tenho algum desequilíbrio familiar, existe uma tendência de eu não me sentir pertencente, consequentemente, isso pode afetar minha comunicação? Diretamente. Diretamente. Porque vamos imaginar um exemplo para ficar mais fácil para todo mundo entender. Vamos imaginar que eu
vim de um sistema familiar onde a comunicação sempre foi de uma forma impositiva, vamos dizer, né? De uma forma grosseira, de uma forma exigente, rígida demais, não é? Aquela passa a ser uma regra válida para aquele sistema para poder pertencer. Então, assim, lá na minha cabecinha infantil, eu vou fazer a seguinte leitura. Se eu não seguir esse sistema e essa forma de comunicação interna que é válida para aquele sistema, eu não... E aí começam os meus probleminhas. É isso mesmo, que você está bem assim, né? É isso. Meu Deus. Porque vem uma inquietação minha, a partir da sua fala, Adriana, que é a seguinte. A partir dessa fala que a gente está usando como exemplo, impositiva, eu busco pertencer. Ou eu busco pertencer sendo impositivo, porque foi o que eu aprendi, ou eu busco pertencer ficando extremamente acanhado e recolhido. Porque é assim que eu consigo pertencer. Porque se eu bater de frente, eu não pertenço. Isso. A gente chama isso de polaridade, sabe? Porque ó, as polaridades existem. Então, se eu tenho esse sistema, vamos imaginar, impositivo no meu sistema de família, eu vou, enquanto criança que estou aprendendo, eu vou começar a registrar formas, o meu modus operandi naquela família. Ou seja, ou eu vou para a polaridade do fazer igual, que é o que você falou, também vou me impor, ou então eu vou para submissão extremada. Isso. Opa. Eu vou lá para a subjugação. E falou só da primeira ordem, que é o pertencimento. Tem outras ainda, né? Tem pelo menos mais duas aí que são mais relevantes. Por exemplo, a segunda, que é a hierarquia, ou precedência, tá? Vou dar um exemplo aqui meio superficial. Tem meus pais, né? E eu tenho a minha forma infantil de recebê-los, tá? Eles trazem um modo operante, umas crenças, uma série de pontualidades dele, e eu sinto a necessidade de ou agradar ou de não aceitar aquilo. Ou agradar demais, ou não aceitar aquilo ali. E vamos supor que são possibilidades que a gente está criando aqui para dar esse exemplo. Eu quero me impor com o meu pai. Eu vou falar mais alto do que ele. Na visão sistêmica, o pai é o mundo. Então, é provável que eu vá sempre para o conflito. Por quê? Eu tenho que falar de forma agressiva. Tá? Porque o mundo, para mim, é agressivo. Meu pai é agressivo. E isso ainda é na visão infantil. Na mente da criança, do primeiro setênio. E são várias variáveis. Por exemplo, o filho pode ficar numa questão com a mãe. E a mãe, qual é o papel da mãe? Da nutrição, né? Do acolhimento. Então, quando eu vou falar com mulheres, eu vou lá todo meloso. Quando eu vou falar com homem, eu vou para porrada. Opa, não podia falar palavrão. Pode. Não tem problema não. Nossa, isso que o Marcelo falou, quando vai para essa forma violenta da comunicação, no seu ambiente inicial de vida, que é o familiar, e você imita, vamos dizer assim, para você pertencer, porque senão você inconscientemente sabe que você vai ser o rejeitado, né? Ou então, se você quer agradar demais aquela exigência exacerbada vindo do pai, ou sei lá, vindo da mãe, não é? A gente parte da submissão excessiva e acaba querendo virar o bonzinho demais, não é? A gente acaba exercendo um papel perigoso. Por quê? Porque eu posso estar replicando o que nós chamamos na visão sistêmica como uma lealdade ao sistema.
E essa lealdade, a lealdade quer dizer, eu vou repetir, eu vou fazer igual. Quando, na verdade, o saudável seria que eu conseguisse fazer diferente, que eu fizesse ao meu modo, o melhor modo que eu conseguisse ter. Mas nos desprender disso é um longo caminho, não é uma coisa tão simples assim. Pensando em sistemas, Marcelo, me vem uma perspectiva que é a seguinte: temos irmãos e irmãs que fazem parte do mesmo sistema. Um pode agir de maneira impositiva, reagindo. Isso. Outro pode de maneira passiva, ficando recolhido. E existe essa busca, a gente trabalha muito isso até no Verbalize Kids, que a gente tem esse trabalho com pais e crianças, que é a perspectiva de cada filho tem a sua forma de lidar. Essa ideia de tratar todos os filhos de maneira igual, idêntica, como se todos tivessem a mesma personalidade e até reagissem ao sistema, como vocês estão colocando, torna, às vezes, um sistema ainda mais travado. Com certeza. Ainda mais. É impossível mudanças. A gente chama isso aí de emaranhado. Na linguagem sistêmica, fica emaranhado. Ou seja, fica tudo misturado, tá certo? Agora, essa questão que você colocou, que cada um reage de uma maneira diferente, tem muito a ver com o histórico e como a criança de cada um desses irmãos que você citou aí, como registrou isso na mente infantil dele. Porque, por exemplo, vamos imaginar um pai violento, né? Nós estamos falando em comunicação. Se uma comunicação é violenta demais, uma criança, irmãos, vamos supor que tenha vários irmãos, ela pode registrar isso aí como um tremendo trauma na psique dela. Outro dos irmãos, nem aí, não registrou isso como trauma. E se não registrou, tudo bem, que maravilha. Mas as formas diferentes de lidar dentro daquele sistema, lembra que garantem um lugar no sistema. E todos se esforçam ao máximo, ao seu jeito, do jeito que conseguiu e do jeito que encontrou, para poder fazer parte daquele sistema. Entende? Alguns vão para a lealdade, outros vão para a submissão exacerbada. E muitas vezes, para pertencer, eu tenho que fazer igual. Certo? Se eu resolvo fazer diferente, eu já fico excluído. E muitas vezes o papel de fazer diferente não é do primeiro filho. Ele vai ser a partir do segundo, terceiro filho. Né? O primeiro tem um papel, o segundo tem um papel e o terceiro e assim por diante. Cada um tem um papel. Cada membro... Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se existe uma... Vou usar os termos que eu sei. Uma tendência, naturalidade de que exista uma escala de forma de aceitação para esses sistemas. Então, o primeiro, normalmente, ele tende simplesmente a aceitar, digamos assim. O segundo vai diminuindo essa aceitação. Existe uma tendência, digamos assim, uma média maior para isso ou completamente aleatório? Eu sou o primeiro lá de casa. Eu sou a caçula. Ela é a casa dela. Então, para o primeiro, é continência, sim senhor, não senhor, certo? Chego com um peso maior. Existe também o programa gestacional. As atenções do casal no primeiro filho são maiores. Então, ele é mais exigido. E ele tem que brigar mais para poder cortar esse cordão no futuro, né? O segundo filho, ele já não é novidade. Então, já se torna mais flexível. E o terceiro, caçula. O terceiro. A gente fala sistemicamente, esse filho do meio, ou os do meio, né? Como o Marcelo está dizendo, geralmente são aqueles que ficam passando parte da vida atrás da própria identidade. Porque os filhos do meio, eles ficam sempre buscando, porque eles não são nem os mais velhos e nem o da ponta, nem o rapinha do tacho. Então, o que significa isso? Eles têm que provar a que veio, eles saem em busca da própria identidade. Já o filho caçula, sistemicamente falando, a gente diz que ele é o retrovisor do sistema. Você sabe o que é isso? O que você vê quando você olha no seu... Eu sou mais novo. Mas eu sou mais novo de 3.
Quando Então, você olha para os retrovisores do seu carro, o que você vê? Outros carros. E o fundo do meu carro, talvez. Então você olha para trás, para olhar para Sim. frente. Então o filho, o caçula, ou os mais próximos ali do final dos filhos, eles trazem as situações mal resolvidas da família à tona. ou seja, eles veem geralmente aquilo que os outros não veem. Olha nós aí, Diogo. Por exemplo, eu não vou dar exemplos mais fortes, tá, Diogo? Não vou dar exemplos aqui. Mas, por exemplo, houve um assassinato na família, tá? Ok. Diretamente ligado a uma família. Houve um suicídio. Então, é uma propensão maior que o filho caçula, tá? Isso não é regra, não existe regra, tá? Que o filho caçula vá ter que trazer essa situação no inconsciente, porque Isso é ele não inconsciente. sabe. A gente está falando tudo do inconsciente, Uhum. certo? Então, Sim. essa situação, ela ganha, na verdade, ela ganha uma oportunidade de ser ressignificada. Por isso, Sim. por isso é que o filho caçula, normalmente, ele traz as novidades para o sistema. Ele traz o novo para o sistema. Ele traz algo que o sistema nunca viu. Se você for fazer um apanhado bem rápido, aí você vai ver a quantidade. Eu vi que teve gente aí que acabou de falar os ovelhas negras. É, Entender assim, né? Mas são aqueles que trazem o diferente. Eles estão vendo além. Compreende? perfeito. Eles estão vendo o que Perfeito. não veem. Compreendo demais. Deixa eu só fazer um registro aqui, Marcelo, Adriana. Pessoal, as perguntas que vocês estão fazendo, quando faltar mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, a gente vai tentar responder todas. Só Tá, para a gente continuar o fluxo do bate-papo e depois a gente responder todas. final, Ótimo. beleza. Continuando aqui nessa ideia do pertencimento para a comunicação, para mim está muito claro que eu preciso. Existe uma necessidade natural e por sistêmica de pertencer para poder me comunicar. Com certeza. Caso contrário, eu fico, parece a sensação que me traz, que eu recebo, que vocês falaram, eu fico perdido, eu fico sem chão. Se eu não pertenço, onde que eu vou pisar para poder me comunicar? Onde eu estou pisando para poder me comunicar? Uhum. Vamos lá, vamos fazer aqui. Se eu não consigo pertencer a um grupo, o que vai acontecer? Eu vou ficar procurando. Eu Uhum. vou a outro grupo. Ah, mas isso é ruim, é bom? Não existe ruim e bom. Tudo é bom. De Tá? acordo demais. Existem aprendizados. Então, eu sigo aprendendo, eu vou procurar a minha identidade. Mas eu também não vou ter que fazer força para poder pertencer, o certo, né? Para poder pertencer a um grupo. Eu não vou Sim. fazer aquela força danada. Por exemplo, não vamos dar exemplo. Eu não preciso fazer força para pertencer. E traz uma ideia, uma reflexão de que eu preciso pertencer, não o sistema tem que pertencer para mim. Exato. Isso. É por isso. Uma responsabilidade minha me pertencer e não uma responsabilidade do sistema me acolher. Isso. É isso? Não é bem. Eu vejo assim: você faz da forma que você consegue todo o seu esforço para obter o seu pertencimento, que é um legado seu por direito. Todos nós temos o direito de pertencer. A gente começou esse bate-papo dizendo que isso é uma lei. É uma lei sistêmica, e é a primeira lei. Todos nós temos o direito de pertencer, né? Agora, como eu vou fazer isso é outra história. E tem várias nuances, Diogo, envolvidas aí para a gente não simplificar tanto. Vários tipos de emaranhado, aonde as pessoas, por mais que elas se esforcem, elas não conseguem ter o pertencimento que era devido. E aqui traz uma ideia de que a gente faz muito no Verbalize, e até por isso essa live, de que a gente não tem receita de bolo para passar. Coloque a mão aqui, olhe para tal lugar. Existe isso ajuda a se comunicar melhor, mas dependendo do teu caso, que é o que a gente faz muito, dependendo da sua vivência sobre comunicação oratória, você vai ter que desconstruir, dependendo, uma perspectiva que você tenha, que foi construída e talvez não foi construída por você. Exatamente. E aí você entra num lugar que a gente acha interessante mencionar, que é assim,
Eu tenho em mim, você e todo mundo, nós temos sim, para pertencer, o nosso esforço pessoal. Só que muitas vezes isso não é o suficiente, porque esbarra em situações que extrapolam a nossa vontade. Não basta eu querer. Eu faço parte de um sistema. E nesse sistema, assim como meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu também tenho o meu papel. A gente acabou de falar dos papéis dos irmãos, tá certo? E nesses papéis aí, cada um exercendo o seu, pode ser que eu esteja conectada com alguma questão emaranhada, misturada, mal resolvida da minha família. E aí, por mais que eu esperneie, eu não vou dar conta sozinho. Eu vou ter que olhar para o sistema. Eu não vou ter como negar esse meu sistema. Compreende? É aquela oportunidade de ressignificar situações familiares mal resolvidas. Sim, sim. Tá? Por exemplo, suicídio, aborto, falência. Tá? Todas são situações, e tem mais. Tem várias. Assassinato. Vai perder de vista. Isso. E me vem, então, aqui é talvez a segunda pergunta que a gente se colocou, e a segunda problemática que a gente se colocou é: se eu tenho um trauma na minha infância, dentro do início desse meu sistema, da minha concepção de sistema, que, pelo que eu entendi também, o sistema não começa quando eu nasço, Não. começa antes. Bem antes. Sim. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu vou fazer é essa: quando é que o sistema começa? E aí a segunda é: se eu tenho um trauma na minha infância, ou até antes, quando começa meu sistema, isso pode influenciar na minha comunicação? Todo mundo tem trauma. E sabe qual é o primeiro, não sabe? O primeiro é o parto. Então, se eu tive dificuldade para chorar, se eu tive dificuldade para me manifestar ali, o choro, chegar no mundo, se dentro da barriga eu sentia que o mundo era perigoso aqui fora, eu já vou ficar mais... O meu corpo também vai contar uma história. E junto à minha comunicação. As minhas defesas, elas vão ficar prontas para me defender. Eu estou construindo a minha personalidade, o meu ego. Estou ali, pequenininho, primeira infância. Né? Quando esses traumas... Primeira infância, me corrija, é do 0 aos 7 anos. Olha, eu vou te dizer uma coisa importantíssima. Eu trabalho com traumas há mais de 28 anos. Então, o que eu tenho de experiência com essas questões de traumas são assim, são repetidamente as mesmas cenas. Então, vamos imaginar que de 0 a 7 anos, eu posso dizer com clareza que tudo aquilo que nós passamos, vejam bem, o nosso histórico de vida, do nascimento até os 7 anos, determinam o adulto que a gente vai ser. E isso é importante, sabe por quê? Porque na gestação entra cigarro, bebida, açúcar e as emoções. E os pensamentos. E como é que está o mundo aqui fora? Você já imaginou um feto que está dentro da barriga da mãe e a mãe, por algum motivo, pensa no aborto? Aquilo gela, o feto encosta na parede da barriga, aquilo gela, ele se fecha. Como... Já está se comunicando, né, ali Exatamente. dentro. Como que depois, quando estiver aqui fora, vai fluir a vida, né? Não só a comunicação, mas a vida. Essas dores... E tem como desconstruir ou ressignificar isso que foi criado. Essas dores mal resolvidas que todos nós trazemos, né? Elas precisam ser ressignificadas. Tem várias formas de se trabalhar essas dores infantis. Tem várias técnicas excelentes, tá? Mas a gente precisa trabalhar a causa. Tentar trabalhar a consequência sem ir na causa é chover no molhado, ou seja, é permanecer, às vezes dessensibiliza um pouquinho, passa ali na frente e vai atrair uma experiência igual. É colocar um balde embaixo da goteira e não solucionar a goteira. Você coloca o balde, vai ficar, aí você transborda, aí coloca o balde, aí transborda, aí coloca o balde. Fica nessa repetição o tempo inteiro. Então tem que cortar na raiz essa questão e ressignificar esses traumas, ou esse trauma, ou seja, o que for, daquela dificuldade e aquela história, experiência de dor que a pessoa vem trazendo, né? Então, quando a gente fala em ressignificar um trauma, a gente está falando em ressignificar a nossa história. Nós estamos aqui para isso. Se for
Passar uma vida inteira sem ressignificar nada, de que terá valido uma vida inteira? Se a gente E não... essa reflexão da infância, Adriana, traz uma lembrança que a gente teve no... A gente já passou por pessoas com dificuldade de comunicação por N motivos. Eu imagino. N motivos. Eu imagino. Uma que me lembra, que me vem à memória, até porque pela ideia da infância e pela ideia do trauma, até para significar muito, foi um assédio, um abuso sexual sofrido que repercutiu completamente na comunicação dela. Completamente. E ela não lembrava. Isso é muito curioso. Ela não lembrava. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma dinâmica no Verbalize. De repente ela ficou quieta. Eu fui conversar com ela e ela me trouxe. Aí eu falei, você já tem acompanhamento? Você já faz o acompanhamento? Não, Diogo, eu já faço. Eu vou levar esse assunto para lá. Ou seja, foi ali na dinâmica que ela... Tum! Com certeza. E aí ela que deu um estalo assim, de algo. Esse exemplo que você está dando é um exemplo muito comum entre as mulheres, né? Eu recebo muitas mulheres lá no nosso instituto com essa questão, com essa dificuldade, né? Então é algo que fica ali. Uma das defesas que a mulher tem num momento como esse é a dissociação. O que é a dissociação? Bate em debandada e não lembra da experiência. Serve por um tempo como um mecanismo de defesa. Maravilha! Naquele período em que ela era mais frágil. Mas futuramente isso precisa ser trabalhado e ressignificado para de uma vez por todas essa experiência não doer tanto mais. Entende? E ela sair da dissociação. É um exemplo. Muitas vezes, para ressignificar isso aí não é lido, falado somente. Sim. Tá? Isso tem que ser vivenciado. Por quê? Porque o corpo tem movimentos interrompidos, reprimidos. Então, você tem que concluir o movimento, você tem que criar uma conexão ali nova e saber que você superou aquele trauma. Se você só falar, ler, estudar sobre isso, é o primeiro passo. Mas aí, se você não ressignificar no seu corpo, tá? O que acontece? Chega na hora H, você tem a teoria e não consegue botar em prática. Com certeza. Você se frustra. Então, essa ressignificação, ela é muito importante. Ela tem que ser feita, usa-se muito o SE, experiência somática, para você ir devagar. Desmobilizando. Desmobilizar devagar. Isso não é rápido. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nas constelações que nós fazemos, nós unimos técnicas. A gente não só faz no nível verbal, né? Mas também Sim. faz no nível corporal, para poder realmente despertar no contexto geral aquela memória traumática que está ali guardada. E nós estamos falando do inconsciente pessoal, a história de vida daquela pessoa. Nós não falamos ainda no familiar ancestral. Adriana, a gente deu um exemplo de trauma mais intenso, mas existem pequenos traumas, tá? Por exemplo, uma criança chega perto do pai para contar uma história e o pai fala, agora não. A criança engoliu. Engoliu, certo? Olha o caso que nós temos no Verbalize. Uma aluna, ela falava muito rápido, mas muito rápido, assim, não dava para entender. Fazendo dinâmica, de repente ela travou no dinâmica e começou a refletir. E ela lembrou que ela falava rápido porque o pai tomava a palavra dela se ela pausasse. Estratégia para pertencer, qual foi? Fala rápido. Assim eu não tenho pausa. Claro. Assim eu não tenho pausa. Quando ela percebeu que ela poderia pausar, que ninguém tomaria a palavra dela, foi uma libertação. Ela se libertou. Ela tinha uma palavra de poder que veio do pai, porque pai, no sistema familiar, é a voz da autoridade, tá certo? É a voz da segurança. Então, quando ela fez o curso aí com vocês, alguém daí deve ter falado para ela, você pode, você não precisa mais seguir aquela voz. Aí ela faz isso. Que alívio. A reação dela foi exatamente essa. Ela parecia que tinha tirado peso. E falando em relação a não só a verbal, falando na não verbal, que eu ouvi a Adriana falando, escutei, me vem, além dessa linguagem verbal, a gente precisa trabalhar também a linguagem não verbal, porque às vezes está no corpo. Sim.
Ou seja, tem gente, por exemplo, que trata a comunicação como uma ameaça. E é curioso porque o ombro sobe, tudo sobe, parece que ela vai brigar. Mecanismo de Aquela defesa. totalmente de defesa, totalmente de defesa. E tem gente, nas dinâmicas nós percebemos isso, que é o que a gente chama de forma, que é a linguagem corporal. Tem gente que se recua. A pessoa recua quando vai conversar. Por quê? É ameaça. Ou eu fujo ou eu ataco. Exato. Não tem outra opção. Ou eu fico estático. Né? Você acabou de falar as 3 possibilidades de se lidar com experiência traumática. A primeira é a fuga. Não vem para mim não que eu fujo. Você já deve ter visto muito, né? Quando alguém vem, ela recua. A segunda forma é o congelamento. É aquela que paralisa. Não vai nem vem, não consegue fazer nada, não estabelece o diálogo. Por quê? Porque ela está paralisada no momento da dor e do sofrimento. Esse é o caso que vem o esquecimento, que vem o branco do que aconteceu. Está congelado ali, está paralisado. Então, ou eu fujo, ou eu congelo, ou eu enfrento, que é a única postura saudável. O enfrentamento é a única. Eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar um trabalho que me dê, de alguma maneira, um trabalho terapêutico que me dê aquela segurança. Sim. Sim. No caso de vocês aí, para poder enfrentar. Simples assim. É a única forma de sair daquele looping, né? De dor. A palavra, às vezes, leva a uma coisa mais agressiva, né? Mas se quiser deixar uma coisa mais suave, vamos peneirar. Passa aqui na peneira para ver o que fica, né? É uma busca. Eu preciso buscar algo. Não dá para ficar onde eu estou, onde eu fiquei, onde me disseram que era para estar. E vem uma reflexão. O que me disseram, e além do meu pai e da minha mãe, que foi com quem me criou, digamos assim, por exemplo, meus avós, que, por exemplo, eventualmente eu não convivi, pode ser o caso de alguém aqui, eles podem afetar a minha comunicação. Meus avós, bisavós. Isso, vamos começar de tataravós. Mais para tataravós, vai. Então, tá. Meus ancestrais. Ancestrais. Porque ancestrais a gente pensa muito distante. Vou fazer uma conta aqui primeiro. Segura, vamos fazer uma conta. Quem é o Diogo? Quem é você? Advogado e instrutor de comunicação oratória. Tá. Na resposta sistêmica, eu sou, o Diogo é 50% pai, 50% a mãe. E as experiências por eles. 25% cada avô. 12,5% cada bisavô. E o que eles fizeram lá atrás está em você hoje. Eles estão gravando. Isso. Além do nosso histórico do inconsciente pessoal, Diogo, que é isso tudo que a gente veio falando até aqui, esse é o nosso pessoal. A história de vida do Diogo, a história de vida de cada um de vocês que estão aqui nessa live. É a nossa história de vida. Só que, além do nosso inconsciente pessoal, a gente também tem o nosso inconsciente sistêmico familiar. E, pasme você, além das nossas próprias questões traumáticas, nosso histórico de vida, a gente também carrega em nós a história ancestral do nosso sistema familiar. Marcelo acabou... Tem um trauma, por exemplo, um trauma do meu tataravô em relação à comunicação pode ter chegado em mim? Pode. Vou tentar dar um exemplo rápido de experiências, né? Fizeram com os camundongos, porque eu vou acelerar minha fala, tá? Pode acelerar. Os camundongos se reproduzem muito rápido, então foram usados. E é o que mais é usado. Viciaram os camundongos num determinado alimento, né? Então, a primeira geração, a primeira ninhada, começou a ser viciada. Eu sei que na quarta, quinta ninhada, eles já, quando colocavam vários alimentos, eles já corriam para aquele alimento. Certo? Então, já nascia viciado naquele alimento. Não é só porque é porque já estavam nele, né? Ótimo. Numa outra ninhada, quando eles foram comer aquele alimento, deram um choque muito forte. Né? Alguns camundongos ficaram ali, morreram e tal. Eu sei que o desenrolar depois da experiência as novas ninhadas, quando chegavam perto daquele alimento, repugnavam. Alguns entravam num tremor. E eles não iam. Então, trauma é transmitido, sim. Transgeracionalmente. Transgeracionalmente.
Nós teríamos vários exemplos para dar aqui, Tem sabe? vários. Vários. Mas a gente convém explicar para vocês o seguinte, que já tem vários estudos, desde a antiga psicogenealogia, que estuda as gerações, as árvores genealógicas, né? E aquilo que você não recebe apenas a herança genética. Lá atrás chamava a psicogenealogia, um estudo bem profundo e bem interessante, né? Que vários autores trabalham com isso, inclusive a gente dá isso também no nosso módulo de formação, o módulo transgeracionalidade. Além disso, do transgeracional, hoje nós temos uma coisa bem moderna, que é a mesma fala da psicogenealogia, que é a epigenética. A epigenética hoje está, assim, na crista da onda. O que é epigenética? Epigenética, além da genética, acima da genética. Então, isso significa que a gente herda também, além dos genes dos nossos ancestrais, a gente herda também a forma epigenética. Então, além da genética, a gente também herda o comportamento daquele sistema familiar com todas as ocorrências que vieram juntas. Leia-se, experiências traumáticas. Só o terceiro filho que pode travar isso? Ah, não! Só... Qualquer um. Essa é uma dúvida que acaba me surgindo. Como que a gente faz, eventualmente, para que... Claro que vai afetar, claro que vai influenciar a minha ancestralidade, mas como que a gente faz para individualizar, ou dentro daquela ideia de individuação, como identificar o que é o Diogo? O que sou eu, efetivamente? Ou como desconstruir se isso é possível, se isso não é possível? Antes da gente... a gente vai entrar nessa sua pergunta, né? Para falar ela, a Adriana falou em psicogenealogia, certo? É uma árvore genealógica onde você coloca os eventos traumáticos da sua ancestralidade. Então, tem mecanismos ali que orienta nessa sua pergunta. Por exemplo, segredos de família, né? Segredos. Houve alguma coisa lá atrás que os meus ancestrais tiveram que calar. Sim. Certo? Hoje eu não consigo falar. Aconteceram outras situações mais densas, como síndrome de aniversário, que são mortes repetidas no sistema. No dia de nascimento da minha mãe, a mãe dela morreu. Aí, você imagina como é que estava o ambiente na casa naquele momento. O corpo sentindo as emoções, as situações presentes ali, e o feto absorvendo aquilo ali. E não é só corpo, é a psique também. Porque o corpo até vai passar. A psique, ela vai passando de geração para geração. Certo? Neuroses de classe. Lá atrás, os meus antepassados foram muito pobres. Passaram fome, vieram de um outro país para cá, numa situação terrível. Certo? E hoje eu me julgo, eu tenho algo dentro de mim, porque eu nem sei da história. Nem precisa saber. Eu não preciso saber da história, mas eu me boicoto. Eu não posso prosperar. Eu sou fiel ao sofrimento deles. Isso se chama lealdade sistêmica. Então, muitas vezes acontece isso que o Marcelo falou, de uma pessoa, vamos imaginar quando há, igual a história do segredo, né? Um segredo, os sistemas familiares não admitem segredos. Em algum momento, quando isso acontece, lá na frente, gerações que vêm depois, de alguma maneira pode reverberar, inclusive através de distúrbios de comunicação. Como, por exemplo, dislexia, gagueira, né? Surdez, né? Várias formas da gente poder manifestar que um segredo existe. Sistemicamente falando, então nós temos problemas respiratórios, nós temos problemas de mastigação, dislexia, bruxismo. Tudo isso são dificultadores para um processo. Comentar um especificamente que você comentou, até pela história do Pedro, que é o fundador do Instituto Verbalize, que foi gago.
Ele teve uma gagueira com 7 anos de idade e ele acabou de comentar aqui, gagueira também, igual. Ah, A gagueira, então, pode ser algo... A gagueira pode ser algo de um silêncio, de um segredo que ocorreu lá atrás. Pode, Né, dos meus ancestrais. pode, pode. sim. Ou alguém que foi obrigado a se calar por algum motivo qualquer. E aí, um membro posterior, estudos são hipóteses. A gente teria que abrir uma constelação para ver. Claro, Mas claro. hipóteses possíveis, né? E aí, algum membro posterior, em homenagem àquele que não pôde se calar, ele se cala no lugar dele. E aí começam os tropeços, a gagueira e etc. E eu vou fazer só um acréscimo, porque assim, eu já conheço, já participei, já fui assistir constelações de vocês, e o Pedro está aqui. O Pedro é o terceiro filho, só um registro importante, e ele veio para a gagueira. Caso? Oi? Ele é o caçula, no caso? O caçula. Ah, tá E aí certo. vem a gagueira nele. Ou seja, dentro dessa ideia de comunicação, e tudo que a gente conversou aqui até agora, para mim tem tudo a ver. Uhum. Tudo a ver, pelo que eu recebi, pelo menos. Esses meninos Olha, retrovisores são um caso sério, viu? Você retrovisor, esses meninos do quê? retrovisores, esses meninos retrovisores da família. Perfeito. Olha só, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz outra, porque foi uma repercussão absurda, muito boa. A gente tem algumas perguntas para responder. E eu não queria deixar de responder essas perguntas, que eu acho que é importante a gente responder. Claro. E aí a gente faz outras, porque o pessoal está querendo muito, pelo visto. Tá certo. Vamos para as perguntas? Pode ser? Podemos, com certeza. Vamos lá. A Mirna perguntou o seguinte: a primeira busca sempre é o pertencimento? O primeiro movimento não pode ser a rejeição ou isolamento? O pertencimento, ele é antecessor ao processo da rejeição. Isso. Tá? A rejeição, na verdade, ela é uma resposta negativa a uma tentativa de pertencimento. Eu, de uma maneira, pertencer e eu não conseguir, eu vou para uma das reações, que é provavelmente um recolhimento em resposta a uma rejeição. Então, na verdade, é uma consequência. Deixa eu dar um exemplo rápido de rejeição. Vou ligar o meu modo. Fala rápido. Uma pessoa que a gente estava atendendo e a gente viu, através do genossociograma e relatos que ele trouxe, de outros familiares que ele pesquisou, que no momento, ele é o primeiro filho, no caso, hein? O pai não aceitou a gravidez e queria abortar. E a mãe, naquele conflito todo, acabaram tendo a criança. Tá? Ele é uma 4. Então, ele sentiu a rejeição. Tá? E o pai ia rejeitar. Certo? A mãe acolheu. Essa pessoa hoje tem mais de 60 anos. E o que acontece na vida dele hoje? Ele cria todos os dias situações para ser rejeitado. Opa! Então ele vai a determinados lugares onde ele é rejeitado. A rejeição dele, no caso, mãe, que é... A gente fala que mãe é o sucesso, pai é o mundo. Tem várias situações, né, que a gente vai falando sobre isso. No caso, ele foi rejeitado pelo pai. Então, profissionalmente, ele não consegue se realizar. Por quê? Porque ele tem dificuldade de ir para o mundo. Certo? Ele ficou muito na esfera só da mãe, da proteção. Então, além dessa situação dele, que ele produzir todo dia situações para ser rejeitado. Então, ele é rejeitado pelos filhos, é rejeitado pelo pai. Ele é um rejeitado pelo mundo. Pai é o mundo. Primeiro passo, então, ele não pertenceu e aí, a partir daí, teve a rejeição, teve isolamento. Isso. Exatamente. A Alessandra e a Lilian perguntaram: e o fato de quem não tem irmãos, filho único? Filho único. Tem algum... Único. É uma sobrecarga grande também, né? Isso tudo que a gente está falando, gente, são possibilidades, né? São grandes hipóteses que podem ou não, de alguma maneira, se manifestar. O encargo de um filho único é muito grande. É um encargo de todas as expectativas, porque nós temos um programa gestacional que acontece em nós antes do nosso nascimento. Promovido por quem? Pelos nossos pais. Existe aí uma ideia já printada dos filhos que queremos. Sim. Tá? Então,
dentro desse programa gestacional, eles prospectam um filho quase que perfeito. Talvez essa expectativa toda, ao invés de ser pulverizada entre vários filhos, ela vá de uma maneira mais incisiva e mais abundante em cima de um só. E por isso a dificuldade também. Me tem uma dúvida. Quando existe a morte de um filho antes do nascimento, o aborto, por exemplo, ele é considerado filho no sistema dentro dessa ordem de primeiro, segundo, terceiro, ou ele não é considerado? Ele é considerado, inclusive os abortos, os natimortos, gravidez, tubários, né? Todos são considerados como filhos, certo? E o pior, não, né? Para engrossar o caldo, filhos de relacionamentos anteriores dos pais são irmãos, meio-irmãos, pertencem ao sistema. Perfeito. Então, a gente vê que isso vai alastrando um bocado. Vai ampliando, o sistema é bem maior. Então, quando Sim, total. O filho único, tudo bem, você pode ser filho único, mas dá uma olhadinha legal no teu sistema, na árvore genealógica, nas histórias da sua mãe, para saber se realmente você é filho único. Certamente. Diogo A Maísa pergunta. Oi? Você está pensativo. Você ficou reflexivo aí. É muita informação. É porque além de trocar com vocês, eu tô borbulhando aqui também, entendeu? Então, assim, eu fico nessa... Eu tô num personagem aqui, eu não posso assumir o personagem de curioso demais, porque senão a gente faz a live. Quem é você? Isso, né? A Maísa perguntou, e quando temos só 2 filhos, o segundo também é o caçula nessa posição? Então, é o de que retrovisor? É o que nós acabamos. Se eu tenho 2 filhos, um deles é o caçula, né? Ele fica na posição do caçula, igual, né? É a posição do caçula. Leia, acho que a pergunta da Leia já foi respondida. O filho mais velho é sempre mais cobrado. Existe explicação para isso? O filho quem? O mais velho. Normalmente, o filho mais velho, ele vem em primeiro lugar, a expectativa sempre é muito grande em cima dele. A gente fala sistemicamente que ele é o que carrega uma carga bem pesada dentre os filhos daquilo que veio do sistema do qual ele faz parte. Vocês já estão sabendo que agora não é só vocês e os pais mais. Vocês, os pais, os avós, bisavós, tataravós e uma árvore imensa que está atrás. Então, muitas vezes, a carga daquele sistema pode ser uma carga densa e sempre os primogênitos normalmente carregam a carga maior. Tá? A pergunta dela, eu acho que é bem essa. Bem essa. A Beth perguntou, pode fazer quantas constelações familiares quiser por ano? Vamos lá, constelação pé no chão. É o que a gente precisa ter o pé no chão para fazer o trabalho. Olha, existe o nosso instituto e a Adriana, profissional, né? Antes das constelações e depois delas. Eu já trabalhei com muitas técnicas terapêuticas, porque a gente está nesse universo, né, terapêutico há muitos anos, quase 30 anos. E eu convivi diretamente muito com Bert Hellinger, fiz todas as formações diretamente com eles. Eu conheci constelação em 98. Elas não tinham ainda chegado no Brasil. O Diogo tinha nascido ainda. Então, eu estava terminando a minha primeira infância. Só no Instituto Aleph a gente já trabalha há mais de 18 anos com as constelações. Mas a gente fala o seguinte, hoje em dia a constelação ela tem uma visibilidade que lá atrás ela não tinha. E hoje, claro, como todas as técnicas vão evoluindo, e com a constelação não é diferente, mas as pessoas acharam que a constelação se transformaria numa varinha de condão que fazia plim e arrumasse toda a vida da pessoa. Então, assim, nós no Instituto Aleph, além da gente oferecer curso de formação, estamos lançando agora um curso online de conhecimento sistêmico, de pensamento sistêmico, né? Em breve. A gente sempre gosta de esclarecer que a constelação é um trabalho muito profundo. Mexe fundo nas raízes. Tem 2 objetivos. Então, a live está mexendo fundo, que dirá a constelação mesmo. Quando eu abro uma constelação, a gente faz o seguinte. Primeiro objetivo, reorganizar o sistema
aonde provavelmente ele pode estar fora de ordem e precise de uma ressignificação. O segundo objetivo é ampliar consciência de quem está sendo constelado. Esses objetivos andam juntos. Não dá para você falar, vem aqui que a constelação vai resolver. Não, não é assim. A pessoa tem que ampliar consciência também, em paralelo, tá? Então, sempre que a gente testa uma constelação pode reverberar imediatamente. Nós já tivemos inúmeros casos assim, sabe? Pessoas falarem, tipo, não falava com meu pai há 10 anos e passados alguns dias da constelação ele entrou em contato comigo. É uma possibilidade? Sim. É para todos? Não. Não. Às vezes, a constelação demora alguns meses para poder fazer algum efeito naquele sistema. E às vezes pode demorar até perto de 1 ano ou mais. E vale ressaltar também essa preocupação que a gente tem de não fazer várias constelações para a mesma pessoa seguida. Existem aí exercícios sistêmicos. Tá? Exercício sistêmico não é uma constelação completa. Tá? Então, o exercício, desde que você já tenha introjetado, já tenha ressignificado, tenha entendido, você pode fazer um outro exercício sistêmico. E a constelação é a mesma coisa. Mas a partir da hora que aquelas fichas caíram, que você conseguiu botar em prática, que você viu o resultado, parte para outra. Senão você não terminou de ler nenhum livro, quer ler o segundo? Claro. Tem que não tem como. Né? Então é isso, tá? Lá no Instituto, por exemplo, a gente faz esse trabalho das constelações agregados com outras técnicas também, mas tudo a gente tem que fazer uma integração com quem procura, com o cliente, né? Então nós temos que fazer tem que ter esse pé no chão e essa sensatez. Sim, sim. O Verbaliza a gente trabalha muito nessa ideia da soma de buscas, porque um fator sozinho talvez não seja tão decisivo assim. Quando se busca, a busca ela traz muita informação. E aí eu busco, né? Constelação, Terra, e aí a gente vai falar de um monte. É isso mesmo. A Márcia perguntou, a chance de uma pessoa ter sido molestada na infância, quando na fase adulta, ela não desenvolver nenhum trauma? Ela não o quê? Ela não não desenvolver nenhum trauma. Ótimo. A chance sim, viu? É Márcia, né? Márcia. Se ela tiver enfrentado isso imediatamente, pelo que vocês falaram. Como eu disse, a mente infantil é que registra a densidade do trauma. Por exemplo, 2 irmãs que sofreram o mesmo tipo de abuso, uma pode ter registrado como um trauma profundo e a outra pode ter registrado como nada, nenhum tipo de trauma. Então depende do registro que foi feito na mente da criança. Entendeu? Perfeito. Tainá, divórcio e briga entre os pais podem ser considerados traumas para a criança e afetar a vida adulta? Pelo que você acabou de responder. Depende de como é registrado. Mas é muito provável que sim. Tá? Ainda mais essas brigas de casais com alienação parental, com uma desqualificação do outro. Isso aí é o motivo que a gente mais recebe pessoas hoje lá no Instituto Alice para trabalhar terapeuticamente. Não só com constelação, mas com outras abordagens também. E essas outras abordagens a gente tem, inclusive, você conhece, né, minha filha, a Alessandra, que tem trabalhado bastante na área da psicologia mesmo, inclusive agora na neuropsicologia, para trabalhar também as questões que ficaram ali plasmadas, né? E que precisam, de alguma maneira, serem trabalhadas e integradas no adulto. Opa! Né? E isso está sendo muito desenvolvido no mundo jurídico, inclusive, essa ideia de alienação parental. Eu, que sou advogado, vejo muito, tem acontecido muito. E é muito legal, está sendo muito proveitoso. Eu acredito que sim. A gente acompanhou bem, nós fomos docentes do curso de formação de Direito Sistêmico, né? Constelação e Direito Sistêmico, foi dado na OAB, e nós participamos lá. E a gente viu o quanto tem tido benefícios para as partes envolvidas. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda perguntou, os traumas ancestrais podem influenciar um descendente que não sofreu trauma semelhante? Ou seja, o meu irmão que não vivenciou um trauma, ele pode receber um trauma lá do meu avô que eu não recebi, por exemplo? Na verdade, eu acho que é essa. O trauma, ele recebe a memória. O que fica registrado é a memória daquele trauma. E aí aquele elemento que recebeu isso, como essa memória registrada, ele pode
atuar como se dele fosse. Mas Perfeito. o tal não é dele, entende? E isso, de novo, só para lembrar, que eu já estou ensinando para vocês alguns termos sistêmicos. Isso se chama lealdade invisível ou lealdade sistêmica, tá? É eu representar algum membro meu ancestral que sofreu alguma exclusão, por exemplo. Só para a gente administrar as perguntas aqui, Taina, Mirna que fizeram mais outra pergunta, Ione, Maria de Lourdes, Monique e Adriana. Desculpa, não deu tempo de responder todas as perguntas. Tem mais um monte de perguntas aqui. Mas, Fernanda perguntou sobre a possibilidade de justiça, de aplicar na justiça, a gente acabou de responder. E aí eu queria finalizar, porque faltam 2 minutos aqui para poder cair a live. Agradecer demais pelo que eu vi. Eu vou fazer o convite aqui publicamente para fazermos outra, que eu acredito que tem muito o que a gente conversar, ampliar. Tem gente que perguntou como é que faz uma constelação. Pode mandar uma mensagem para o Instagram de vocês, tá aqui. Né? A gente agenda, né? Atualmente está fazendo presencialmente individual, com as devidas precauções por causa do coronavírus, que está aí, também online e também em mini grupos de até 10 pessoas com as devidas precauções. Tem sido bem tranquilo. Perfeito. O Verbalize também continua funcionando normalmente, tudo online, ou seja, tudo caminhando normal, tudo na busca, igual a gente comentou durante quase 1 hora de bate-papo. Hoje faz a constelação, manda lá no Instagram, mensagem que o pessoal vai responder. Tá bom, Diogo. Adriana, Marcelo, agradeço demais. Marcaremos a próxima com mais outros temas. Pessoal, muito obrigado pela participação. Foi uma bomba aqui de informação e de troca. Agradeço demais cada coisa que a gente compartilhou. Tá bom, Diogo. Um grande beijo para você, um beijo para o Pedrinho e para toda a equipe aí do Verbalize, tá bom? Vocês fazem um lindo trabalho. Agradeço. Sou fã de vocês.